Mesmo que ao final a mediação não alcance seu principal objetivo, a senhora considera que a participação no processo faz com que as partes modifiquem sua percepção do outro de forma positiva e mais humana? Olha, eu não sei se o principal objetivo da mediação é o acordo. O acordo é uma consequência de uma mediação em que, naquele tempo dos dois, foi possível construir esse tipo de termo de entendimento. Existe, é claro, uma demanda por estatística, número de acordos, mas o Sejusc de Friburgo tem muita satisfação e orgulho de se colocar à frente da estatística a qualidade do trabalho. Então, o acordo é uma das possibilidades da mediação. É uma das possibilidades. Existem vários outros objetivos de uma mediação, que é promover a emancipação, promover a responsabilização, o exercício adequado da parentalidade. As pessoas, às vezes, chegam muito, né, com seus direitos, o direito, mas a paternidade traz muitas responsabilidades. Então, esse espaço para, através das perguntas que os mediadores vão fazer, promover toda uma reflexão sobre o próprio comportamento, sobre a relação, sobre o que se está preparando para o futuro dessa criança, sobre qual é a atmosfera afetiva dessa família, quais as necessidades das crianças, quais são as responsabilidades de quem cumprir. Então, são tantos objetivos para além do termo de entendimento que existem casos, sim, em que o termo não foi possível, mas algo foi resgatado ou algo ficou desse processo, um aprendizado. E é claro que o processo de mediação vai ser sempre das partes e nunca nosso. O mediador precisa saber lidar com a frustração também, né? Existe um tempo da mediação que não é nosso tempo. E eu já tive casos aqui também que não foi possível o acordo e depois as pessoas procuraram o Sejusc novamente, com uma outra maturidade ou uma outra capacidade. Dependendo do nível de sofrimento, da situação traumática, a gente trata de conflitos. O conflito normalmente traz sofrimento humano. E o sofrimento ele tem fases mais agudas, em que é mais difícil ter uma pauta mais racional e dependendo de que momento que as pessoas chegam, eu não tenho a expectativa de que vai ser o acordo. Depende, aquelas pessoas estão prontas para isso, estão no momento, são desejosas disso, nem sempre é possível o termo de entendimento. Mas mesmo nesses casos, a gente deixa claro que a gente vai continuar aqui e que em outro momento, se desejarem, é só procurar o Sejusc, seja por demanda espontânea, seja peticionando no processo, para que o processo pode vir para o Sejusc em qualquer momento, né, em qualquer fase. Bom, então eu não sei se as partes necessariamente vão conseguir modificar a percepção do outro, porque vai depender também de qual estado que esse outro está chegando para a mediação, se está conseguindo escutar, se está conseguindo se colocar no lugar, desenvolver alguma habilidade relacionada à empatia e ao respeito. Às vezes não é assim. Tem casos aqui que as pessoas se alteram e gritam e se desregulam muito e não é possível prosseguir. E, pelo menos se ela não conseguiu ter essa modificação de uma percepção do outro de forma positiva, a gente vai sempre trabalhar e a gente sempre pede, como a mediação ela é voluntária, ela pode ser encerrada em qualquer momento, que esse desejo de encerrar, essa decisão seja expressa numa sessão de mediação para que a gente possa fazer um encerramento do trabalho e uma avaliação. Então, que isso possa gerar também autorreflexão, né? Uma visão também mais aprofundada, uma percepção melhorada do meu papel nesse conflito, qual é a minha responsabilidade, quais são as minhas possibilidades daqui para frente, quais são os meus direitos, não é só sobre o outro, é sobre cada um também que está participando ali do processo. Número 10, quais as habilidades que a senhora considera mais importantes para um mediador? O mediador precisa ser muito capaz de deixar os julgamentos de lado, né? De sair da posição, da formação inicial dele, porque o mediador pode ter formações diversas na sua graduação, e ele precisa se despir dessa visão, né?
para conseguir escutar e promover um espaço respeitoso para que essas pessoas caminhem na construção de um consenso pelo diálogo. Então, é uma habilidade muito grande conseguir se manter sereno, conseguir se manter nesse espaço de eu não sei, eu preciso conhecer e quem sabe é o outro, não fazer pressuposições, não julgar, não interpretar. E como é que a gente faz isso? Com um interesse genuíno pelas partes, né? Procurando saber identificar as questões que estão no curso da mediação, saber elaborar as perguntas. É preciso estudo para isso. A mediação ela é informal, mas isso não significa que ela não requeira bastante dedicação, porque são habilidades socioemocionais também que o mediador precisa ter, de se regular, de não tomar partido, né? Ele precisa criar esse espaço e ser um modelo do diálogo e de não se posicionar. Como é que o mediador consegue fazer isso? Praticando bastante a capacidade de observar sem julgar, praticando bastante a capacidade de escutar sem interromper, lembrando que a mediação é do outro e não é dele, se livrando dessa busca e dessa ansiedade por resultados, entendendo que o tempo é do outro. Então, são inúmeras habilidades, e uma habilidade muito importante é que o mediador precisa ser um humanista, né? No sentido de ser uma pessoa que valorize os direitos humanos, que tenha interesse para essa questão da emancipação e cidadania das pessoas, e que possa fazer desse seu fazer um instrumento de emancipação responsável das pessoas, ao invés de ter de incentivar que terceiros, se ele está aqui para promover um espaço que, ao invés do juiz decidir, as pessoas vão decidir, que ele não transfira para si esse terceiro. Isso requer bastante exercício, né, de respeito de quem é o conflito. O conflito é do outro, o conflito não é do mediador. Né? Um conflito como uma propriedade, em que às vezes a gente se apropria do conflito do outro e julga e gostaria de que fosse resolvido assim, o assado, e tem mil ideias. Tudo isso acontece na mente do mediador e tudo bem, mas ele precisa aprender a deixar de lado, no banco de lado, e quem dirige esse carro é o mediador na sua postura de imparcialidade, né, de promover o diálogo e aqueles processos de julgamento, né, a capacidade de julgar é uma capacidade inerente da nossa mente, é uma capacidade ligada à inteligência, a atribuir características, isso é bom, mas a mediação não é o lugar de fazer isso e requer bastante exercício. Como você vê o papel da mediação na transformação dos processos legais no futuro? Olha, eu não sei como que eu respondo essa pergunta, porque a gente vê um movimento oposto hoje na sociedade de judicialização de todos os conflitos, de muitos conflitos, não todos, né? Estou generalizando, mas de muitas ações sendo propostas diariamente, a estrutura do judiciário não tem como absorver. O objetivo da mediação, na minha opinião, não é esvaziar a prateleira de juiz, o objetivo é oferecer para aqueles casos que vão se beneficiar da mediação uma outra forma de tratar aquela situação, né? Uma forma que promova a autocomposição, o diálogo, e que gere capacidades naquele indivíduo de resolver situações futuras, e com isso previna a recorrência de buscar delegacia de polícia, de buscar o judiciário para resolver suas próprias questões. A gente já recebeu processos aqui de um volume absurdo em que as pessoas continuam buscando delegacia o tempo inteiro e buscando esse terceiro para resolver questões de família que só vão se agravando. Muitas vezes, quando tem um registro de ocorrência feito, porque, um exemplo, o pai não devolveu a criança no horário que era para devolver, registro ocorrência, e isso vai aumentando uma animosidade. E quando a mediação ela consegue obter esse êxito da autorresponsabilização, da comunicação como uma ferramenta de resolução das questões, ela vai prevenir, né, que o recurso principal seja procurar um terceiro para resolver meu problema.
Com relação aos principais desafios, eu acho que eles dizem respeito à estrutura do Sejusc. A gente conta com mediadores voluntários, e eu acho isso muito delicado, porque o mediador precisa ser bem formado, ele precisa se dedicar à formação, ele precisa ser remunerado, porque o trabalho é muito relevante, muito importante. Esse reconhecimento eu espero que ocorra. Eu sei que é relativamente novo na nossa cultura o processo de mediação, mas é muito importante que passe pela valorização do trabalho do mediador. Né? As pessoas precisam de remuneração para terem suas necessidades atendidas e poderem se dedicar a esse ofício tão relevante com dignidade, né? Com qualidade de tempo, e não como um trabalho voluntário em que eu só consigo 1h30 por semana ou 2. Então, é um desafio a gente ter equipes, né? Porque a equipe de mediação, a gente trabalha aqui com 2 mediadores e um terceiro mediador observador que vai oferecer qualidade a esse trabalho. É um desafio conseguir montar equipes com pessoas voluntárias numa vida em que requer cuidar do próprio sustento. Então, aqui no Sejusc de Friburgo, eu sou a única servidora, né? E a gente conta com uma equipe apenas de voluntariado.